E aí galera, beleza? Tô de volta aqui, vamos para mais um bloquinho falando aqui sobre o nosso edital. Parece chato, parece não é chato, né gente? Mas é necessário. Bom, eu pulei algumas páginas que falam muito da fase recursal, né? De reclamar de gabarito, etc. Claro que isso é importante, mas primeiro vamos fazer a prova, né? Vamos focar nisso, fala da revisão da redação e tudo mais. Enfim, tem coisas ali importantes, porém que são para depois da prova, tá? Vamos lá. Vamos pensar ainda em questões mais práticas. Uma das coisas que vem falando agora é sobre a contagem dos pontos, beleza, 10 pontos para cada coisa, pá. Aí ele fala do arredondamento, né, que existem regras para isso já previamente, que eles estão adotando inclusive, né, porque vai até o centésimo, então até duas casas decimais, né? Então, por exemplo, sua nota final pode ser 28, se Deus quiser, né? Vírgula 73. Tá? 28,73. Tem aqui. Se tivesse, por acaso, a conta gerar mais uma casa aqui, aí a regra de arredondamento é que até o 4, né, se, por exemplo, se aqui vier 4, fica 73. Se for do 5 ao 9, passa a ser 74 e não mais 73, enfim. Tá bom? Pronto, acabou, mas isso aí está escrito aqui, tranquilo. Uma coisa interessante que dá mais valor ainda, né? Fala primeiro que o resultado só vai ser divulgado, os resultados prévios, né? Não o final, só pelo número de inscrição, ou seja, sem nome da pessoa, tá? Depois, quando sai o resultado e a classificação geral, ok? Com o nome completo de todos os candidatos que realizaram as provas de matemática e língua portuguesa, beleza. Nota final em ordem decrescente, tá? Com nome. Aí até então era só número de inscrição. Uma coisa importante, o critério de desempate, né? Maior número de pontos obtidos na redação, depois na matemática e depois no português. Se ainda assim persistir, é o candidato de maior idade, considerando o mês, o dia e o horário que estão na certidão de nascimento, tá bom? Considerado o horário de Brasília, claro. Beleza? Ok? Aí depois vem a parte médica, etc. Também vou para frente aqui. Depois vocês olham já o que precisa, o que não precisa, né? Mas isso é para depois, né? Requisito bibliográfico, como é que você vai... biográfico, perdão, como é que você vai... requisito biográfico, como que você vai fazer a comprovação, depois a matrícula, etc. Parará. Vamos lá, desistência da matrícula, adiamento da matrícula, validade do concurso, deixa eu ver o que é isso, outros dados informativos, doença, taranã, taranã. Então vamos lá, agora nós vamos para os anexos, agora o negócio começa a ficar bom de novo, né? O anexo aqui traz a relação de assuntos do exame intelectual, né? No caso que Juiz de Fora é só sexto ano, beleza, tem lá matemática, português, tudo dentro do previsto já, né? As referências bibliográficas, bonitinho, tá? Certo, tranquilo. Deixa eu ir aqui para o outro anexo, o anexo B, que é para recurso contra o gabarito, caso haja algum, né? Gabarito identificado como errado, tá? Recurso contra a correção de prova, beleza? Depois, instruções de preenchimento, cartão resposta. Ah, aqui é bom. Ó, no caso do Colégio Militar de Juiz de Fora, ele está identificando isso aqui, ó. Fulano da Silva, sala 204, inscrição X. Beleza? Ok? Aí vem o lugar da inscrição. Você coloca o número descendo, ó, 1245, ó, 1, 2, 4, 5. E pinta o númerozinho. Gente, a forma de pintar isso aqui tem que ser assim, dentro do quadrado. Um quadrado só, tá? Não pode ser X, não, tem que preencher mesmo. Vai marcar se é prova 1, 2 ou 3, se houver essa distinção de fato. Presta atenção, porque o que vai corrigir isso é uma leitura de cartão, né? Um leitor ótico. Então veja bem, ele vai estar programado, ó, se prova 1, então o gabarito é tal, se prova 2 é tal, se prova 3 é tal. Por quê? O que são essa prova 1, 2 e 3? São as mesmas questões, normalmente colocadas em ordens diferentes, ou as alternativas trocadas, as ordens ali e tal, beleza? Ok? Então é assim que se preenche o cartão. Como não se preenche? Ah, tem um lugar aqui para você escrever seu nome, para você assinar, tem data. Só põe o nome onde estiver sendo mandado. O que está errado? Olha aqui, preencher metade, fazer bolinha, preencher duas no mesmo número, não vale.
Muito menos fazendo assim direto, igual tá aqui, ó. Não dá, beleza? Só o X não dá, circular não dá, não dá, não dá a cruzinha, nada, 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 beleza? Ok? A prova, o campo prova deverá ser marcado de acordo com a indicação do caderno de provas. Presta atenção nisso, gente. Pelo amor de Deus, tá? Orienta-se aos candidatos que compareceram na ambientação. Oportunidade de candidato será orientado quanto ao preenchimento do cartão resposta pelo fiscal de prova a fim de minimizar as chances. Tá? Orienta-se aos candidatos que compareçam, né? Não é uma obrigação, mas é importante. Tem essa coisa toda da pandemia, de ficar mais preocupado, mas enfim, que diminui a chance de erros ali, né, gente? Bom, agora vem uma coisa importante. Ó, do dia 8 de setembro a 2 de outubro, inscrição, isenção de taxa de 8 a 16, daquele jeito, né, falado. Resultados do pedido de isenção vai ser divulgado no dia 17. Responsável pelo candidato, entrada do pedido de revisão da decisão, parará, parará, tudo bem. Divulgação do concurso, 4 a 2 de outubro. Ambientação dos candidatos vai ser no dia 15 de outubro. Abrem-se os portões às 6 da manhã. 15 de outubro é dia do professor, é feriado. Então, assim, ninguém vai estar tendo aula, teoricamente, né? 8 horas da manhã fecha, a ambientação é de 8h30 às 10. Ok? Beleza? Então, 8 horas fecha. No dia 17, olha só, para Juiz de Fora, a data da prova vai ser 17 de outubro e não 18. Por exemplo, Colégio Militar do Rio de Janeiro foi um edital que eu já olhei, e lá vai ser dia 18 do 6º ano. Como as provas são diferentes, isso não é um problema. Presta atenção, gente, o portão fecha 8 horas. Então 8 horas você já tem que ter entrado, tudo bonitinho. Tá? Abrem-se os portões às 6 horas. Chega cedo, falei assim, se chegar às 6 horas você vai ficar lá, vai desgastar um pouco, mas se você mora em algum lugar que vai poder ter algum tipo de dificuldade de acesso, meu amigo, melhor ficar cansado do que não ficar, né? Nem chegar. Então você chega às 6, mas eu vou falar para vocês que chegar por volta das 7 horas estaria de bom tamanho, dá para você entrar no clima ali, ambientar e tudo, e não corre risco e não é tão cansativo, tá? Ok? 8h30 às 13 horas a prova, beleza? Ok? Joia, joia? Então, depois, 1 hora após o término da prova, portanto, às 14 horas, prova divulgada, né? Aí tem período de recurso dia 20 e 21, pedidos de... Aí vem o resto do cronograma todo, bonitinho. Se Deus quiser, até chegar lá a sua matrícula de 18 de janeiro de 2021 a 19 de fevereiro, né? Ó que lindo, já pensou você estando lá? Ia ser bom demais, né? E eu tô falando esse tempo inteiro, e vou colocar, né? Vai estar aí pra vocês estão vendo aí. Tô falando, mas pra mim vocês estão lá dentro, entendeu? Vamos ver o que mais nós temos aqui. Pedido de isenção. Taranã. Pedido de isenção. Acho que era mais ou menos isso, né, gente? Tá de bom tamanho, né? Tá bem de bom tamanho, né? Não, peraí. Tem um item importantíssimo. Que é o item L, né, gente? O anexo L do protocolo sanitário. Vamos olhar, né? Distanciamento. Vai estar devidamente sinalizado no solo. Os candidatos têm que observar, e os acompanhantes também, né? Evitar qualquer tipo de contato físico com outras pessoas e objetos, tá? Vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês. Paraná, todo mundo com máscara. O candidato deverá trazer máscaras faciais suficientes, recomendando-se ao menos 2 sobressalentes para que seja possível realizar trocas a cada 2 horas, ou caso a máscara se molhe ou suje. Além de saco plástico para condicionar a máscara usada. Então, ó, se entender aqui, ó, é importante pra caramba, né? Caso os candidatos estejam com os acompanhantes não poderão acompanhar o candidato quando mesmo adentrar o colégio, tá? O candidato deverá ter em mãos, além do documento de identificação, o questionário complementar para a triagem, corretamente preenchido e assinado pelo responsável, a fim de agilizar sua entrada no local de prova e evitar aglomerações. Não será permitida a entrada do candidato sem que esteja com o questionário complementar para a triagem adequadamente preenchido e assinado pelo responsável, acrescentando o número do CPF do responsável. Bom,
Bom, o questionário complementar para triagem constante, a última folha deste anexo, deve ser impresso com antecedência para ser adequadamente preenchido e assinado. Então tá frisando bem, né, gente? Estão vendo? A impressão e preenchimento do questionário de responsabilidade do responsável, né, fora dos portões, não será suprido pela equipe médica. Eventuais necessidades de atendimento deverão ser buscadas junto à rede SUS ou ao médico ou serviço médico do seu convênio, tá? Beleza. Há um serviço de pronto atendimento, ele até indica, né? Centro móvel de urgência, alguém passar mal. E aqui tem a tal triagem, né? O candidato deverá utilizar máscara de proteção facial em tecido descartável reutilizável, mantendo a boca e o nariz cobertos. Será facultado aos candidatos ao sexto ano e aos candidatos com deficiência o uso de protetor facial tipo Face Shield. Aquele, né, mais bruto, mas incomoda mais também. Para adentrar ao colégio militar, eu acho, né? O candidato passará por uma triagem, onde será disponibilizado álcool 70 para a higienização de mãos e objetos e terá sua temperatura avaliada por termômetro de infravermelho e serão analisadas as respostas do questionário. Não será permitida a entrada do candidato sem que esteja com o questionário complementar adequadamente preenchido. Será recolhido pelo aplicador. Ao candidato cuja entrada não for permitida, o questionário deverá ser recolhido na triagem e posteriormente arquivado pelo Colégio Militar. Os candidatos que apresentarem temperatura maior que 36,9 serão encaminhados à equipe médica para aferição da temperatura axilar. Então tem outra aí. Conforme as respostas ao questionário e o valor da temperatura, o candidato será destinado à sala de prova comum. Caso nenhuma resposta sim e temperatura menor ou igual a 36,9, então local onde todos os candidatos vão estar dispostos conforme, né, uma distância mínima, parará, tá? 1,5 metro entre as mesas, tá? O ambiente denominado setor de assintomáticos, caso previamente autorizado pelo responsável no questionário, se a temperatura estiver entre 37 e 37,4, ou tiver resposta positiva sim, somente as perguntas 1 e 2 do questionário. Este ambiente consistirá de local com ampla ventilação e os candidatos estarão dispostos a uma distância mínima de 1,5, tá? Tem um ambiente denominado setor de sintomáticos, caso previamente autorizado pelo responsável, se a temperatura estiver maior ou igual a 37,5 ou se tiver resposta positiva sim a alguma das perguntas 3 e ou 4 do questionário, e desde que a resposta à pergunta 5 seja não, tá? Não será permitido ao candidato realizar a prova se tiver resposta positiva à pergunta 5 do questionário, beleza? Ok. Somente os candidatos cujo responsável houver previamente expressado a autorização no questionário poderão realizar as provas em algum dos ambientes descritos nas letras 2 e 3. Tudo bem? Beleza? Então, tá aí. Aí tá falando mais sobre, né, a questão método de distância do identificador, retirar a máscara apenas para essa identificação, recolocando-a em seguida, porque tem uma identificação facial, né? O candidato deverá trazer garrafinha com água para evitar utilizar bebedouros. Caso necessite utilizar bebedouro, deverá evitar contato direto com a superfície, devendo ser utilizado papel toalha com possibilidade de descarte em coletor de resíduos com acionamento sem contato manual. Então tem toda uma série de protocolos, né? Durante as provas, né? Agora uma coisa importante. Não compartilhar objetos, evitar levar as mãos na face e evitar tocar a máscara. E se o fizer, utilizar álcool gel nas mãos. Em caso de espirro, utilizar lenço de papel descartável ou antebraço para evitar a disseminação das gotículas. Trocar a máscara a cada 2 horas ou antes, se úmida ou suja. Acondicionando a usada em saco plástico e a seguir utilizar álcool gel nas mãos. O candidato que após o início das provas necessitar ser encaminhado à equipe médica será reavaliado quanto aos quesitos do questionário e caso tenha desenvolvido febre ou os sinais ou sintomas ali descritos, conforme o resultado, poderá ser encaminhado a algum dos ambientes, se previamente autorizado, né? Beleza? Caso a destinação àqueles ambientes não tenha sido previamente autorizada, o candidato não poderá terminar as provas. As mesas deverão ficar afastadas das paredes da sala. A distância mínima entre as mesas e ou cadeiras deverá ser de 1,5 metro. As salas deverão estar com as portas e janelas abertas, possibilitando a ventilação dos ambientes, devendo-se evitar o uso de ar refrigerado e ou salas sem ventilação.
Caso seja necessário o candidato assinar algum documento, o mesmo deverá utilizar a caneta própria, assim como os próprios integrantes, né? Bom, após as provas, os mesmos cuidados, né, para evitar aglomeração, né, mantidos até o encerramento total, sendo proibido aos candidatos permanecer no interior, tá, após o término da prova. O candidato deverá manter a observância das regras de distanciamento e higiene. É obrigatório o uso de máscara por todos os acompanhantes e por todos os envolvidos no certame, candidatos e comissão, né? Ok? E aí vem falando uma série de questões, né? O que é considerado contato próximo, né? E aí tem mais, aí tem as fontes, né? De orientações, etc. Ou seja, a coisa tá bem bacana aqui, bem séria, né? Bem legal de ver. Então assim, dá medo? Dá. Não dá pra falar que não dá medo, né? Se minha filha tivesse idade de fazer, eu particularmente estaria um pouco preocupado, mas ao mesmo tempo o que você vai fazer, né? Então vamos que vamos, beleza, galera? Foi uma prévia aí, né? Uma leitura com comentários acerca deste manual, desse edital. É um manual do candidato, né? Façam as coisas direitinho, beleza? Tranquilo? Contem conosco aqui no Estúdio Fácil. Um abraço para vocês e boa reta final.